coração dele, Senhor, venha abençoando, Pai, que o Senhor venha livrando ele, Pai, de todo o mal, Pai, venha acampando um anjo, Pai, na vida do teu filho, Senhor, que o Senhor venha dando, Pai, cada dia mais, Pai, ousadia o teu filho, Senhor, venha capacitando cada dia mais ele na tua presença, Pai, e na tua obra, Pai, e desde já te oremos, te agradecemos todos, diz glória a Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, amém? A paz do Senhor. Oh glória. Que Deus continue abençoando a vida de cada um nesta noite. Para a glória de Deus, tenho certeza que Deus tem uma palavra gloriosa preparada para as nossas vidas. Já quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, e o capítulo 1. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Oh glória. Que diz a palavra de Deus: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh glória. Nesta noite olha para o seu irmão e diz assim: quando Deus chama, Ele capacita. Oh glória. Aqui nós vemos que Deus, Ele fez um chamado para um homem que até então era uma criança, chamado Jeremias, o qual nós conhecemos, o profeta Jeremias, um grande homem de Deus, onde Deus levantou para pregar a sua palavra. E quando Deus ele se revela para Jeremias, porque primeiro Deus ele já tem nos escolhido, mas para Deus revelar promessas e chamados em nossas vidas, primeiro Deus precisa ter um encontro conosco. E Deus ele chega para Jeremias e começa a dizer para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor já havia o conhecido. E antes que Jeremias saísse da madre, ou seja, antes que Jeremias nascesse e viesse a esse mundo, o Senhor disse: eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E quando Deus ele revela para Jeremias que Jeremias já era escolhido desde o ventre da sua mãe, Deus também começa a dizer para ele que vai mandar ele ir. E para onde Deus mandar Jeremias ir, Deus diz: irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. E Jeremias ele chega para o Senhor e começa a se sentir incapacitado, porque quando Deus chama, Ele escolhe aqueles que são improváveis. Quando Deus escolhe pessoas, Ele escolhe pessoas que aos olhos humanos são improváveis. Assim foi com muitas pessoas, assim foi com Moisés. É por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A Bíblia também diz que Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Então Deus estava dando um chamado para Jeremias, mas aos olhos humanos esse chamado não poderia ser cumprido daquela forma, porque o próprio Jeremias chega para Deus e diz: mas Senhor, eu sou uma criança. Mas Deus olha para Jeremias e diz: não digas eu sou uma criança,
porque aonde eu te mandar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Então Deus estava dizendo: quando eu chamo alguém, eu capacito. E Deus também está dizendo: eu não estou preocupado com o que as pessoas acham, eu não estou preocupado com a aparência. Eu quero um coração sincero, um coração disposto a fazer a minha obra. Então Deus estava chamando uma criança para um grande chamado, e ele começa a se sentir incapacitado. Mas sabe o que é mais interessante? Quando Deus chama, Ele capacita. E Deus, Ele começa a dizer para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo: Jeremias, eu tenho um chamado para a tua vida, mas também vão te perseguir. Eu tenho um chamado para a tua vida, mas você vai ser caluniado. Porque toda pessoa que tem um chamado de Deus, ela passa por perseguição. Toda pessoa, independente de qual seja o chamado, irmão, pode ser o chamado para a salvação, pode ser o chamado para pregar a palavra, pode ser o chamado para ser um missionário, pode ser um chamado para ser um levita, um pastor. Todo mundo que tem chamado também passa por lutas e dificuldades, também passa por perseguição. E sabe o que isso significa? É o preço da chamada. Porque quem tem chamada é perseguido, mas quem tem chamada também precisa entender uma coisa que Deus está dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus está dizendo: vai ter luta, mas eu sou contigo para te livrar. Vão te perseguir, mas eu sou contigo para te livrar das perseguições. Pode se levantar contra a tua vida, pode tentar te derrubar, pode tentar te parar, mas eu sou contigo para te livrar. Deus está dizendo: quem eu levanto, Satanás pode se levantar para derrubar, mas não vai derrubar, porque eu sou na vida dessa pessoa para dar livramento. E o diabo, ele tenta se levantar para derrubar alguém através de pessoas. Tem pessoas que, quando nos vê sendo abençoado por Deus, sendo usados por Deus, faz de tudo para tentar passar a rasteira, faz de tudo para tentar derrubar. Mas Deus está dizendo nesta noite: podem tentar te derrubar, mas ninguém vai conseguir, porque eu sou contigo para te livrar. Deus é contigo, Deus é contigo para te livrar. Independente de qualquer coisa, Deus te faz o chamado, mas Ele promete: eu sou contigo. E às vezes, como Jeremias, a gente se sente incapacitado, dizendo: mas Senhor, eu sou uma criança, não sei falar direito. Muitas das vezes é quando Deus faz um chamado em nossas vidas, a gente começa a dizer: mas Senhor, eu não sei cantar, Senhor, eu não sei pregar. Mas olha o que a Bíblia diz aqui: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus está dizendo: eu te chamei, mas eu também vou te capacitar. Você que recebeu um chamado para ser levita, para louvar ao Senhor, ainda que você não cante bem, Deus vai te capacitar. Você que teve um chamado para pregar a palavra, descansa o teu coração, porque se Deus te chamou, Ele vai abrir o teu entendimento, Ele vai te dar inspiração, Ele vai te dar unção, Ele vai te conceder o conhecimento das Escrituras e vai te usar poderosamente sobre a face da terra. Deus vai te usar. Independente de qual seja o teu chamado, Deus vai te usar. Ainda que você se sinta incapacitado. É bom quando a gente se sente incapacitado, porque a gente entende uma coisa: eu não tenho capacidade, mas o dono da obra, aquele que me chamou, Ele pode capacitar. Porque tem pessoas que se exaltam e dizem: eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer, se eu não fizer ninguém faz. Mas Deus está dizendo: eu quero os humildes que se acham incapacitados, porque é esses que eu quero capacitar para usar na minha obra. Deus
Deus não tem compromisso com soberbo, Deus tem compromisso com humildes, porque os que se ensoberbecem, os que se exaltam, Deus tira do trono e coloca para comer capim, mas aqueles que se humilham, Deus tira do pó e exalta, ergue sobre a terra. Ele é o Deus que exalta, irmão, Ele é o Deus que exalta. Eita glória, Deus é o Deus que exalta. Deus tem compromisso com pessoas igual Jeremias. Mas Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Deus tem compromisso com pessoas igual Moisés. Quando Deus disse: Moisés, eu te escolhi, é você que vai ser usado por mim, traduzindo aqui para a gente entender, para libertar o meu povo do Egito, porque eu tenho ouvido as suas aflições, o seu clamor tem subido até mim, e eu vou te usar para libertar aquele povo do Egito. E Moisés começa a se achar incapacitado. Mais uma vez, outra pessoa se achando incapacitado. Senhor, eu não sei falar. Porque ao que a gente entende, Moisés tinha dificuldade em falar. Mas Deus disse: vai, porque eu vou ser contigo. Assim é na sua vida, irmão. Deus tem compromisso com pessoas assim, humildes, com pessoas que se acham incapacitadas. Deus tem compromisso com pessoas que dizem: Senhor, eu não sei pregar, Senhor, eu não sei cantar, Senhor, eu não sei fazer isso. É com esse tipo de pessoas que Deus tem compromisso. É esse tipo de pessoa que Deus quer usar, pessoas humildes. Assim como foi com Jeremias. E é interessante a gente ver também aqui o seguinte, no versículo 18, quando a Bíblia diz assim, Deus dizendo para Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Olha isso, Deus vai te fortalecer. Deus tem um chamado na tua vida, mas Ele vai te fortalecer. Aí Deus diz: eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E é interessante agora no versículo 19, quando a Bíblia diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus, Ele chama Jeremias e coloca Jeremias no meio de pessoas incrédulas. Deus chama Jeremias e coloca Jeremias no meio de pessoas como, por exemplo, os reis de Judá, os príncipes, e contra os sacerdotes lá, no meio dos sacerdotes e também no meio do povo da terra. Mas Deus disse: eu te coloco aí, Jeremias, mas eu vou ser contigo para te livrar. Eu te coloco aí, Jeremias, vão te perseguir, mas eu sou contigo para te livrar. No seu chamado você vai ser perseguido. Sabe por quê? Porque quem tem chamado é perseguido. No seu chamado vão pelejar contra você para tentar te parar. No seu chamado vão pelejar contra você para tentar manchar o teu nome. No teu chamado vão tentar pelejar contra você para tentar fazer de você uma pessoa que não anda pela palavra, uma pessoa que anda em pecado, sendo que você anda pela palavra. No meio do teu chamado vai ter pessoas tentando levantar falso testemunho contra a tua vida. No teu chamado vai ter pessoas dizendo: você não é capaz. No teu chamado vai ter pessoas te dizendo que você não tem o Espírito Santo. No teu chamado vai ter pessoas dizendo: não é o Espírito Santo que usa, não é Deus quem usa. No teu chamado vai ter perseguição, mas tem uma coisa: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Vão te perseguir, mas eu sou contigo.
que é uma prova de que quem tem chamado é perseguido. Vamos começar com Jesus, o maior exemplo para nossas vidas. Aquele que veio à terra e não tinha pecado, que não conheceu o pecado. Ele pode ter sido tentado, mas ele não conheceu o pecado. Ele é perfeito. Aquele que não deveria passar por luta foi o que passou o maior sofrimento. Aquele que não precisaria ser perseguido por ser Deus foi o que mais foi perseguido. Aí tem gente que diz que a gente não pode passar por luta e perseguição, e é melhor do que Jesus, porque Jesus, sendo perfeito, passou por perseguição, passou por luta. Jesus, mesmo sendo perfeito, a Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Mas em seguida, quando ele sai da água ali, que vem aquela voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E também vindo o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. Após tudo isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Logo quando Jesus se batizou, já foi conduzido ao deserto. E Jesus, ele jejuou durante 40 dias. E o tentador chegava para ele e dizia: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome, porque Jesus estava jejuando. Então o diabo se aproveitou da fraqueza de Jesus para tentar Jesus, fazer e dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus disse: mas está escrito, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta, mas quem é cheio do Espírito, cheio da palavra, ele pode se levantar, mas ele cai por terra. E Jesus estava lá no deserto, e chegou o tentador de novo, ofereceu as riquezas, todos os reinos desse mundo. Disse que se Jesus se atirasse lá do penhasco, lá da montanha, lá onde Jesus estava, ele foi conduzido. Os anjos iam segurar Jesus, porque estava escrito, porque darás ordem aos anjos para que te sustentem. E Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo oferece os reinos do mundo para Jesus, e Jesus disse, e o diabo disse: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: também está escrito, diabo, também está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Uma coisa que nós entendemos aqui, que está totalmente ligada com essa palavra, é que Deus, ele tem um chamado para nossas vidas, mas durante o chamado a gente é perseguido, a gente é tentado, a gente é caluniado, mas é em meio a tudo isso que Deus nos prepara para viver o chamado que ele tem em nossas vidas. É em meio a tudo isso que Deus nos capacita para cumprir o seu chamado, porque Jesus estava lá no deserto sendo tentado, no capítulo 4 de Mateus, mas no mesmo capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, ou seja, depois de ser preparado, Jesus estava pregando a palavra. E a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aí, em meio a todo o seu ministério, que durou 3 anos e meio na terra, Jesus, ele cumpre o seu ministério, mas ele era perseguido por fariseus. Jesus cumpre o seu ministério, mas levantaram um falso contra Jesus. Jesus cumpriu o seu ministério, mas ele foi perseguido. Pessoas tentavam matar Jesus, só que não conseguiam. Jesus cumpriu o seu ministério, mas lá chegou um momento que ele estava no Getsemane, já na preparação para ir para a cruz. E foi tanto o sofrimento que a Bíblia diz que ele suou até gotas de sangue. Já imaginou o sofrimento de Jesus? Ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. E Jesus, ele era 100% Deus, mas também era homem, era 100% homem.
Jesus era Deus, mas ele também sofreu as aflições deste mundo, porque ele também era homem. E Jesus, ele faz uma oração a Deus, que eu acho que muitos de nós às vezes não temos coragem de fazer. Jesus, naquele sofrimento, ele olha para o Senhor em oração e diz: Deus, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice. Sabe o que muitas das vezes a gente não tem coragem de falar para Deus? É o que Jesus disse depois. Mas ainda que o Senhor, traduzindo para nossas vidas, mas ainda que o Senhor não afaste esse cálice, seja feita a tua vontade. E Jesus, irmãos, o maior exemplo para nossas vidas, foi aquele que também foi perseguido, foi aquele que também bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram uma cruz para ele carregar, a própria cruz. Jesus, ele tinha sofrido tanto, tinha apanhado tanto, que chegou no meio do caminho que ele não suportou o peso da cruz e caiu. Mas a Bíblia diz que chegou um homem chamado Simão, o Cirineu, e ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E Jesus, ele foi para o madeiro. E lá no madeiro, ainda na cruz, irmãos, ainda na cruz, Jesus, ele foi caluniado, porque tinha um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. E começavam a dizer: se tu és o Filho de Deus e tem todo o poder, desce da cruz. Salvou a tantos, mas não consegue salvar a si próprio. Aí tem pessoas que dizem que o diabo estava ficando feliz quando Jesus estava indo para a cruz. O maior desespero do diabo foi quando Jesus estava indo para a cruz, porque o diabo sabia do plano da humanidade, o diabo sabia do plano perfeito, o diabo sabia do plano perfeito para a salvação da humanidade, e ele se desespera quando Jesus está indo para a cruz. E muitas das vezes a gente pensa: foi os judeus que matou Jesus, foi os romanos que matou Jesus, foi fulano que matou Jesus. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. A Bíblia diz que ele entregou o próprio Espírito ao Pai. Jesus morreu não foi depois de alguma chicotada, não foi após uma lança, não foi após uma espada ter matado Jesus. Não, Jesus, ele apanhou. Colocaram a coroa de espinhos, mas ninguém matou Jesus, porque se Jesus, ele venceu o mundo e venceu todas as coisas, como que ele venceria a morte se ele fosse morto por alguém? Então, quando a morte tenta tirar a vida de Jesus, Jesus diz: a minha vida tu não tira, eu dou por amor de todos eles. Mas o que Deus está querendo fazer a gente entender, o que Deus quer que a gente entenda nessa noite, é que nós somos escolhidos do Senhor. Antes que a gente fosse gerado no ventre materno, o Senhor já nos conhecia. Antes que a gente saísse da madre, Deus já tinha um chamado, já tinha nos separado para um chamado, já tinha dito, antes da gente sair da madre, Deus já estava dizendo: esse daqui vai ser um profeta, esse daqui vai ser um grande adorador. Antes da gente sair da madre, Deus já estava dizendo: esse vai ser missionário, ela vai ser missionária, vai ser uma profetisa, vai ser uma pregadora, um pregador da palavra de Deus. Antes da gente sair da madre, Deus já tinha nos conhecido e nos dado um chamado. Mas Deus, ele deixa claro: eu te chamei, mas vão te perseguir. Eu te chamei, Faraó vai te perseguir, Satanás vai te perseguir, os reis vão te perseguir, os sacerdotes que não apoiam a palavra vão te perseguir, mas eu sou contigo para te livrar, diz o
o Senhor. Não temas diante deles, não temas diante das dificuldades, não temas diante dos levantes, não temas diante dos falsos testemunhos que levantam contra a tua vida. Não temas, porque o Senhor é contigo para te livrar. Não vão conseguir te derrubar, não vão conseguir te parar, não vão conseguir fazer você voltar atrás, porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te capacitou foi Deus, quem te separou foi Deus. Quem te usa não é o homem, quem te usa é Deus. Quem te deu a unção não foi o homem, quem te deu a unção foi Deus. Quem te deu conhecimento não foi o homem, foi o Espírito Santo. Quem te separou não foi o homem. Então o que prevalece não é a palavra do homem, o que prevalece é a palavra de Deus. Não foi o homem que te escolheu, foi o Jeová, aquele que está no trono. Foi ele que te escolheu e te separou, e é ele quem te usa. É Ele quem te enche da presença, é Ele quem te renova, é Ele que te deu unção, é Ele que te deu graça, é Ele que te deu conhecimento, é Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que te ama, é Ele que te chamou, é Ele quem te usa. E ninguém vai invalidar o plano do Senhor sobre a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Eis que a sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está perguntando nessa noite: se eu quero operar, quem é que vai impedir? Se eu quero te usar, quem é que vai impedir? Se eu quero te encher, quem é que vai impedir? Se eu quero mudar a tua vida, quem é que vai impedir? Quem é Satanás para dizer que você não consegue? Quem é Satanás para dizer que você não vai chegar? Quem é Satanás para dizer que você não é usado? Quem é o diabo para dizer que você não tem a minha presença? Quem é o diabo para dizer que você não é aquele que eu te chamei para ser? Fica tranquilo, nós já vamos encerrar. Fica tranquilo, fica tranquilo, e guarda esse versículo na tua mente, no teu coração nesta noite. Jeremias 1, versículo 9, quando a Bíblia diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Guarde também em seu coração o versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você chegou nessa noite aqui não foi por acaso. Eita glória! Se fosse pela vontade humana, este culto não estava nem acontecendo. Se fosse pela vontade humana, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas só que o que prevalece é a vontade de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você tem um chamado. Desde o ventre da tua mãe eu te conheci. E antes que saísses do ventre eu te santifiquei. Antes que saísses do ventre eu te separei. Antes que saísses do ventre eu já tinha um chamado preparado para a tua vida. Antes que saísses do ventre eu já via você sendo usado. Antes que saísses do ventre eu já tinha contemplado esse momento aqui. Antes que saísses do ventre eu já conhecia o teu futuro. Antes que saísses do ventre eu já tinha determinado: é você que eu vou usar. Antes que saísses do ventre eu já tinha determinado que é você que eu quero encher, é você que eu quero derramar a minha graça e a minha presença, é você que eu quero usar sobre a face da terra. Ei, o meu compromisso nesta noite é com você. Não abandona o barco, não abandona o teu chamado, porque eu te escolhi e é você que eu vou usar, é você que eu
eu vou encher, é você que eu vou usar. É você, é você, é você. É igual diz o louvor: nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh glória, tudo é propósito de Deus. O culto, irmãos, era para ter começado de 7 horas, 7h30. Mas Deus, Ele permitiu que o culto começasse depois, para nos sustentar, nos segurar até aqui, para te dizer: você tem um chamado, é você que eu quero usar, é você que eu quero encher, é você que eu quero derramar da minha presença. Oh, aleluia. Entenda isso, irmãos, é você. Foi você que Deus escolheu, foi você que Deus separou. Aleluia. Tentaram te parar, tentaram manchar o teu nome, tentaram te derrubar. O inimigo usou pessoas para tentar manchar o teu nome, e o inimigo dizia: agora eu quero ver o que vai ser dele, agora eu quero ver o que vai ser do chamado dele. Mas quando o inimigo disse que ia te parar, Deus disse: não vai parar, não vai fazê-lo desistir. O nome dele não vai ser manchado, porque o nome dele não está escrito em livro humano, está escrito no livro da vida. Ninguém vai te derrubar, ninguém vai te parar. Paramando quebe arabadagaia sei. Ninguém vai te destruir. Você pensava que era o fim, mas olha o que Deus manda te dizer nesta noite: ainda há esperança para a árvore cortada. Nada está perdido, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança. Ora maia xandarabadagaia sé. Ainda há esperança para a árvore cortada. Hoje você se encontra igual uma árvore cortada. Hoje você se encontra igual uma árvore cortada que não dá nem fruto mais. Mas Jeová manda te dizer nessa noite: estou regando as suas raízes. Estou regando as suas raízes. No tempo certo você vai brotar de novo. No tempo certo você vai dar fruto de novo. No tempo certo eu te usarei de novo. No tempo certo eu farei na tua vida, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Filho, eu te chamei, eu te gerei, eu te separei. Você tem um chamado. Você vai ser perseguido, mas eu sou contigo para te livrar. Você vai ser perseguido, mas ninguém vai prevalecer contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então fica firme, irmãos. Fica firme. Deus tem um grande plano.
propósito sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja a estar de pé nessa noite. A tua vida é do Mestre. O teu coração é do Mestre. O teu caminho é do Mestre. A tua esperança é o Mestre. Ora cante, alarabadagaia sé, larabaia xandarabadagaia sode cante, aramandas. A tua esperança é o Mestre. A tua esperança é o Mestre. Você não desistiu porque o Mestre está te sustentando. Aleluia, glória a Deus. Igreja, sexta-feira estaremos retornando aqui com culto de ensino. Peço perdão aos irmãos pelo horário, mas porque o culto começou um pouco atrasado hoje também. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Deus está falando, Deus está renovando. Sexta-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Culto de ensino, onde o nosso pastor Ronaldo, de certeza, se assim Jesus não voltar, estará conosco mais uma vez. E também domingo retornaremos com o culto da família, onde também será bênção. E Deus tem uma palavra para você e para a sua família. Mas vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus e glorioso Pai, meu Deus, em tua presença estamos aqui, meu Pai, reunidos para te adorar e te exaltar. Meu Deus, queremos te agradecer por este culto, por essa palavra que o Senhor assim falou conosco. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que todos vão para casa em paz, meu Pai, nesta noite. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um, livrando e guardando de todo mal. Que a tua presença seja sobre cada um nesta noite. Que a tua bênção reine sobre as suas vidas e sobre os seus lares. E que nesta noite também, para onde eles forem, onde colocarem a planta dos seus pés, o Senhor venha ser com eles para abençoar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, e entregamos em tuas mãos as nossas vidas e este povoado, este campo de trabalho. Continua abençoando e prosperando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, e toda a igreja confirma dizendo amém. Glória a Deus. Dê a paz do Senhor ao seu irmão e que Deus abençoe a todos. Amém.